Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Marcelo, de Língua Portuguesa, e eu estou aqui para explicar para vocês um conceito muito importante do ponto de vista dos nossos conhecimentos, principalmente quando a gente vai estudar a questão dos textos mais voltados para textos de origem estética, né? De origem artística, como é o caso do poema, a letra de música, o poema de cordel. Todos esses textos, eles têm uma natureza em comum, que seria o fato de serem exemplos de textos de caráter poético. Então, o tema dessa aula vai ser texto poético. Então, prestem atenção que eu vou explicar para vocês de modo o mais resumido possível para que vocês entendam essa questão do que seria o texto poético. Em primeiro lugar, pessoal, o texto poético ele é um texto que ele apresenta determinadas características. Que características seriam essas? Seriam características de ordem estilística. Quando eu me refiro a essa palavra estilística, eu quero dizer de ordem de cunho pessoal por parte do autor. Quer dizer, o autor ele tem uma maneira própria de escrever e de se expressar, de construir o seu texto. Quando eu digo texto estilístico, característica de ordem estilística, seria justamente isso. A forma pessoal que um escritor, que um poeta, que um compositor apresenta quando ele vai compor a sua música ou quando ele vai compor o seu poema, certo? Então, ele apresenta essa determinada característica de ordem estilística. Isso é comum no texto de natureza poética, ok? Então, vejam só. E esses recursos estilísticos que ele apresenta, ou seja, recursos de ordem de escrita pessoal do autor, ele tem a função de transmitir emoções, sentimentos, né? E despertar essas emoções no seu leitor, em quem estiver lendo, certo? Essa é uma condição do texto poético. Ele tenta transmitir, despertar essas sensações no seu leitor, certo? E ele respeita tenta seguir essas características estilísticas aí. O texto poético ele apresenta determinadas formas, determinadas condições de escrita, que seria, por exemplo, o fato de ele apresentar algumas condições peculiares, ou seja, condições próprias que o texto poético tem, que seria, ele apresenta rimas, ele apresenta ritmo, ele apresenta versos, ele apresenta estrofe. Isso é comum. Apresentar estrofe e verso, pelo menos, é muito comum. Não necessariamente o texto pode apresentar rima, o texto poético, mas ele vai apresentar, ao menos ele vai apresentar versos e estrofes. Isso é praticamente regra na escrita do texto poético. Uma letra de música, vocês percebem, cada linha daquela ali a gente chama de quê? De verso. Tecnicamente, o nome daquela linha, quando você começa da primeira sílaba até a última sílaba de cada linha daquela a gente chama de verso. Por fim, quando a gente pega um agrupamento de linhas ali, se um verso, se uma estrofe que tem um agrupamento, ele apresenta três linhas, ou seja, três versos em conjunto, a gente chama aquele agrupamento de estrofe. E a combinação entre as rimas, certo? A combinação entre os sons ali, de um verso, do primeiro com o terceiro, por exemplo, com o sexto, quando a gente tem essa combinação, essa semelhança sonora entre um verso e outro, a gente chama isso aí de rima, certo? Então, nós temos rimas, nós temos estrofes, nós temos versos. E o ritmo? O ritmo é justamente a maneira com que um texto ele apresenta uma certa cadência, certo? Às vezes um texto ele apresenta um certo ritmo. Ritmo seria a frequência com que determinada, por exemplo, com que determinada rima ela apresenta ali no interior dos versos, no interior das estrofes. Se ele apresenta três rimas parecidas, ele tem um ritmo. Se ele apresenta duas rimas parecidas, ele já tem outro ritmo. Se os versos são muito longos ou se são muito curtos, já o ritmo ele também vai variar, certo? Então, o ritmo seria essa questão, essa velocidade que a gente apresenta e essa frequência, o ritmo ele é dado por essa repetição sonora que a gente apresenta dentro de cada estrofe. Essas são as condições básicas de um texto poético, que um texto poético nos apresenta. Eu vou compartilhar com vocês aí
um slide para mostrar para vocês aqui, através de poemas, fazendo a análise de como se dá isso aí na construção do poema. Só um momento aqui que eu já vou compartilhar com vocês. Pronto, está aparecendo aí na tela de vocês e eu vou analisar aí uns poemas para exemplificar como se dá essa construção dos textos poéticos, certo? O conceito aí, o texto poético é aquele que apela para recursos estilísticos, recursos de ordem estilística, certo? De uso pessoal do autor, para transmitir emoções e sentimentos respeitando critérios de estilo do autor. Cada escritor tem a sua forma de escrever. Isso aí é o que a gente chama de estilo. A maneira que um autor, que o escritor, ele escolhe para escrever os seus poemas, por exemplo. Exemplos aqui, ó. Eu trouxe um poema enigmático aqui da nossa literatura, que seria um poema chamado Canção do Exílio, cujo autor é Gonçalves Dias. É um belo poema. Ele foi construído já há algum tempo, certo? Ele não é um poema recente, é um poema relativamente do início da nossa literatura aí, do início do romantismo, da época do romantismo. Então, a gente percebe que existe uma preocupação por parte do autor aqui, de Gonçalves Dias, em criar essa sonoridade quando ele elabora esse poema. Como é que ele cria essa sonoridade? Ou seja, o ritmo, a cadência, as rimas, como é que ele cria? Através da combinação sonora entre os versos. A gente percebe aqui, eu marquei aqui para vocês, de vermelho aqui, ó, as partes, normalmente é comum essa combinação sonora, ela vir no final de dos versos aqui, né? No final dos versos ela se apresenta, e ela vem por essa semelhança entre o som de uma palavra e de outra. No caso aqui, eu vou ler só o primeiro verso aqui para vocês perceberem aqui como existe uma semelhança sonora, ou seja, existe uma rima aqui entre os versos. Percebam. O título é Canção do Exílio, do poema, né? Então vejam só. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Percebam que sabiá, a palavra sabiá, no final desse segundo verso aqui, ela rima perfeitamente aqui, ó, com lá, a palavra lá, que também está grifada de vermelho aqui. Isso aqui é um exemplo de rima. Por que rima? Porque existe essa combinação. Rima é a combinação sonora no interior de uma estrofe de um poema. Agora vamos aqui, ó. Qual o conceito de verso? Verso é cada linha. Por exemplo, essa aqui está grifada aqui de amarelo, é um exemplo de verso, porque começa aqui e termina a mesma linha, então eu chamo de verso. Se eu pego a combinação de um grupo de versos, ou seja, várias linhas agrupadas, como aqui, ó, está grifado de amarelo, tudo isso aqui, eu chamo isso aqui de estrofe. Estrofe. Por que estrofe? Porque é uma combinação de rimas. Então, estrofe é uma combinação de versos, aliás. Então, o que é uma estrofe? É uma combinação de versos. Quando eu encontro 1, 2, 3, 4 versos, como eu tenho aqui, ó, 4 versos, então eu tenho uma estrofe, porque eu tenho um grupo, um conjunto de versos formando estrofe. Se eu tenho apenas uma, eu chamo isso aqui de verso, ok? E a combinação entre as palavras no interior das estrofes eu chamo de rima. Vamos ver se a gente encontra mais alguma rima aqui. Nosso céu tem mais estrelas, nossa várzea tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Vejam só, amores aqui, a palavra vou grifar de vermelho, e flores, eles estão combinando aqui. Existe uma combinação sonora que a gente vai chamar isso aqui também de rima, porque existe essa semelhança sonora. Quando existe essa semelhança sonora, a gente chama de rima, certo? Então, esse verso aqui, esse poema que ele tem versos, ó, uma linha aqui, ou aqui já é outro verso, cada linha aqui é um verso. Nós temos estrofes, que é a combinação de vários versos, certo? Agrupados, e nós temos rimas aqui, ó, a combinação sonora entre umas palavras e outras aqui no interior de cada estrofe. E o que é o ritmo? O ritmo é justamente essa repetição.
As rimas é o que causam o ritmo. O tamanho dos versos também causam um determinado ritmo e diferença com versos menores também. Mas o que causa principalmente a questão do ritmo aqui é justamente essa combinação. E a combinação se trata da repetição sonora aqui, entre palavras, certo? Ele trata da questão, esse poema aqui trata da questão da saudade que o poeta tem da sua terra, certo? No caso aqui, o eu lírico, que era Gonçalves Dias foi o escritor, o eu lírico aqui, que é a pessoa com quem ele se passava, né, no momento, o eu lírico, que é a forma de o poeta se expressar dentro do poema, o eu lírico apresenta uma saudade da sua terra natal, e ele apresenta isso na forma como ele se expressa aqui, ó, quando ele diz aqui, ó, nosso céu tem mais estrelas. Nosso céu é o quê? O do Brasil, ele se refere. Ó, nossas várzeas têm mais flores. Bosques, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Aqui, ó, quando ele diz aqui no primeiro, minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Aí compara lá com Portugal. As aves que aqui gojeiam, aqui onde ele estava, em Portugal, não gojeiam como lá onde? No Brasil. Até as aves de Portugal não são como as aves no Brasil. Ele acreditava que as aves aqui eram melhores, certo? Do ponto de vista poético, ele está engrandecendo a sua terra natal, certo? Então ele trata da questão da saudade da terra natal, na canção do exílio. Já esse outro poema aqui, a gente tratou aqui, analisou esse aqui do ponto de vista semântico, do ponto de vista do sentido e do ponto de vista da forma, que seria analisar os versos, rimas, né? Estrofes, certo? Isso aí seria uma análise mais estrutural, uma análise da forma, mas a gente tem como analisar tanto do ponto de vista do sentido, das imagens que o poeta cria, quanto do ponto de vista da forma, né? Que seria analisar justamente quais as combinações sonoras que o poema apresenta, os ritmos que ele apresenta e tudo mais, certo? Vamos para esse segundo poema aqui. Vejam só, o poema chamado O Bicho, de Manuel Bandeira, e é um poema consagrado aqui do modernismo. É um poema curto, dá para a gente ler ele completamente aqui, certo? Então vamos lá. Vou ler aqui para vocês, para que a gente possa analisar. A gente não vai analisar do ponto de vista da forma esse aqui, apenas do significado, ou seja, a gente vai analisar ele semanticamente, apenas do ponto de vista do sentido, para que vocês percebam que um poema não necessariamente vai trazer rimas. É o caso aqui. O poema ele pode apresentar rimas ou não. No caso aqui, ele não apresenta. Quando o poema não apresenta rimas, a gente vai chamar de verso livre, que é o caso aqui. Vejam só. Então a gente vai analisar só do ponto de vista do sentido, certo? Vejam só. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. Com voracidade é com rapidez, certo? Ele engolia sem examinar se aquilo estava estragado ou não. Vejam só, o bicho não era um cão, o bicho não era um rato, o bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Vejam só a expressão de espanto aqui que o poeta, que o eu lírico coloca aqui no final do verso, certo? No final do poema aqui. Ele fala, o poema aqui, ele traz uma crítica voraz aqui à condição que algumas pessoas viviam e que ainda vivem até hoje, né? Condição de exclusão total de tudo na nossa sociedade. Vejam só, quando ele diz aqui o poema, o bicho, ele dá o título, é porque ele se refere a um bicho. Ele não diz que bicho é. Ele começa a definir a condição do bicho. Ele diz apenas assim, ó, vi ontem um bicho. Não diz que bicho é. Na imundície do pátio, onde ele estava no meio da imundície, catando comida entre os detritos. Então ele estava, essa era a condição dele, catando comida. Ele estava com fome, né? Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. Isso é um aspecto, né? É uma condição que o poeta, o eu lírico, aquele nos dá de que esse bicho ele estava com fome, né? Ele engolia com voracidade, ou seja, com voracidade quer dizer com rapidez, né? Não examinava nem cheirava, simplesmente engolia. Ele nem comia, ó, ele engolia, vejam só, no aspecto da fome. Aqui, ó,
Agora ele começa a apresentar que bicho era esse, mas ele começa a apresentar esse bicho, definir a partir do que ele não é. Então, vejam só, ao invés de ele dizer que bicho é, ele começa a dizer o que ele não é. Ele diz, o bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. Percebam aqui que ele coloca aqui, ó, uma ordem de gradação aqui entre esses animais. Vocês percebem que na natureza, na cadeia de dominância, né, entre o mais forte e o mais fraco, você percebe que o cão ele está no topo aqui. Ó. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o cão, na cadeia de dominância na natureza, ele está abaixo do cão, o gato ele está abaixo do cão, e o bicho não era um rato está abaixo do gato, ou seja, está abaixo de tudinho no último grau aqui. Mas aí no final ele finaliza dizendo, o bicho, meu Deus, era um homem. Veja só como poeticamente está bem construído. Existe uma gradação aqui, e essa gradação aqui coloca o homem no último patamar, ou seja, inferior a um rato, se a gente for considerar do ponto de vista da criação da imagem, ele está colocando aqui que o homem aqui está na condição inferior a de um rato, ou seja, do animal mais frágil aqui, ele ainda está abaixo desse animal. Vejam só, o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato, ele era o quê? O bicho, meu Deus, era um homem. Então, o homem está abaixo da condição de dignidade aqui do rato, se você for considerar. É uma crítica ferrenha, pesada aqui, do ponto de vista que a gente está analisando aqui, certo? Então, a gente percebe que isso aqui é uma denúncia séria que o poeta faz, a condição de falta de dignidade que esse homem apresentava aqui. Então, é uma condição subhumana, ou seja, abaixo do, eu não diria nem subhumana, abaixo do, não é abaixo do homem, é abaixo dos animais, aqui, como ele coloca aqui, ele colocou abaixo do rato, perceba só. É uma crítica bastante, ele é bem ácido desse ponto de vista aqui, o poeta, e ele é muito incisivo aqui em destacar essa condição péssima de vida desse homem que ele chama de bicho, tá certo? Por isso que o título é O Bicho. Vocês entenderam como um poema ele apresenta aqui um conteúdo bastante chocante do ponto de vista da denúncia social e tudo mais? Então, vejam só, o poema, aqui é um exemplo de poema. Um poema que, vejam só, ele apresenta versos é isso aqui, ó, cada linha dessa aqui. Essa primeira linha aqui é um verso, ó, a gente chama de verso. Né? Aqui eu já estou analisando do ponto de vista da forma, verso. Aqui, se eu juntar, fizer um agrupamento desses três aqui, 1, 2, 3, ó, se eu considerar esses três primeiros aqui, ó, se eu considerar os três primeiros, eu chamo isso aqui de estrofe. Mas se eu considerar só uma linha, eu chamo de verso. Cada linha é um verso e o agrupamento de todas essas linhas aqui eu chamo de estrofe. Agora, rima ele não apresenta. Quando ele não apresenta rima, a gente chama de verso livre, ou seja, ele está mais preocupado com o plano do sentido, do conteúdo do que o poema transmite, do que necessariamente com o plano da combinação do sonoro aqui, né? Das rimas. Mas que o poema aqui ele é bem elaborado, e a gente percebe que a criação das imagens elas são bem poéticas. Poético é tudo aquilo que cria uma sensação diferenciada, né? Tudo aquilo que cria um arranjo diferente. E a gente percebe que até aqui na última estrofe, na penúltima, a gente percebeu que existe uma gradação, uma ordem que ele colocou o cão, o gato e o rato. O mais forte para o mais fraco, e colocou o homem por último, abaixo do rato. Então isso cria uma imagem de gradação. A gente chama essa figura aqui de gradação, quando a gente coloca uma ordem, crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, decrescente, e colocou o homem abaixo do último patamar, que seria o do rato. Percebam só como esse poema foi bem construído. Isso tudo para significar o quanto a condição miserável em que esse homem se encontrava, certo? Então, é assim que se analisa um poema, certo? Do ponto de vista da forma ou do ponto de vista do significado, ou seja, do ponto de vista do sentido, certo? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção e até a próxima.